Meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Pastor Kerginaldo. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus, baseado no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, Paulo conversando com Timóteo e dizendo: participa comigo dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Meus queridos irmãos, eu estava analisando, à luz desse texto e de outros textos, a saúde mental do apóstolo Paulo. Ora, nós estamos vivendo em tempos de estresse, de exaustão crônica, de fadiga mental, e nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo sobre o segredo da saúde emocional. Isso é muito importante. Uma coisa que Paulo sabia era que o que era sofrimento. Paulo sabia muito bem. É tanto que ele diz a Timóteo, né? Participa dos meus sofrimentos. A experiência de Paulo nos mostra que é possível viver com muita saúde na alma, mesmo passando pelo vale do sofrimento. Três evidências da saúde emocional de Paulo a gente pode encontrar lendo as suas cartas. Olhe, Paulo era capaz de cantar quando não havia motivo para isso. Lembra de Atos 16, quando Paulo e Silas estavam na prisão e eles cantavam e oravam a Deus? Outra coisa, Paulo era capaz de escrever sobre alegria quando, humanamente falando, havia mais razões para estar triste. Ele fala sobre isso, né? É, é interessante. Essa questão, as pessoas não conseguem compreender. Como é que a gente, muitas vezes, enfrenta determinadas situações e a gente glorifica a Deus, a gente canta, a gente exalta o nome do Senhor Jesus. Então, Paulo termina o seu ministério em uma prisão, mas cheio de fé, de esperança, dizendo para Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Isso aqui é saúde. Saúde mental, saúde espiritual. Mas para tudo na vida existe um segredo. E o segredo da saúde interior de Paulo é que ele sabia fazer uma leitura positiva das tribulações. Você descobre isso quando você lê Romanos 5. Na visão de Paulo, as tribulações servem para produzir paciência, a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. E na verdade toda correção, dizia ele, o escritor aos Hebreus, na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, né, de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitando por ela a nossa fé. Outros benefícios que Paulo nos apresenta sobre a questão de uma saúde mental e espiritual positiva é que a tribulação que sobrevém ao cristão, elas são capazes de produzir ou promover a glória de Deus. Não foi isso que Jesus disse em João 11? E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ou seja, uma tragédia, que é a morte de um ente querido, como era o caso de Lázaro, mas Jesus está dizendo que aquilo ali iria promover a glória de Deus. Uma outra coisa é que as lutas, nos ensina a vontade de Deus. Isso quando a gente está sadio, porque se a gente não tiver sadio espiritualmente, a gente vai entender que isso aqui é um castigo, né? É um castigo, é uma praga, é Deus nos punindo. Mas quando a gente tem saúde espiritual, nós vamos entender que as lutas ensinam a vontade de Deus.
Olha o que diz o salmista no Salmo 119, versículo 71. Davi diz: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Olha que coisa tremenda. As tribulações, as lutas também nos fazem voltar para Deus. Essa é uma grande verdade. Deuteronômio 4:30 diz: e quando estiverdes em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, então, nos últimos dias, voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Portanto, o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Então, as lutas da vida nos ensinam sobre a vontade de Deus e ela nos faz voltar para Deus também. Foi a dor que fez o filho pródigo retornar para casa. É a dor que faz a gente correr para um hospital e procurar uma solução para os nossos problemas. Às vezes, um problema que está escondido, a gente nem sabia que tinha, a dor faz a gente correr em busca de solução e a gente acaba descobrindo coisas que a gente não sabia. Então, quantas pessoas que estavam andando de forma errada, descompromissadas com Deus, fazendo as coisas de qualquer jeito para o reino de Deus. E aí a luta veio e essas pessoas se equilibraram, se aprumaram, voltaram-se para Deus e foram totalmente abençoadas. Uma outra coisa, quando a gente está com saúde espiritual sadia, é que a gente entende que a tribulação nos purifica. Na verdade, disse Jó, no capítulo 34, versículo 31, na verdade, quem a Deus disse: suportei castigo, não ofenderei mais. O que não vejo, ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais eu faço outra vez. Olha que coisa tremenda, né? Também a luta nos fazem buscar mais o Senhor. Lamentações 2:17 diz que é preciso muitas vezes passar por isso para se levantar de madrugada, para buscar o Senhor. Está escrito lá. E as lutas, elas são capazes de nos converter e nos convencer dos nossos pecados. O Salmo 119, versículo 67, Davi diz: antes de ser afligido, eu andava errado. Mas agora, quer dizer, tudo mudou, né? E as lutas, as batalhas da vida, ela afina as cordas da nossa alma. Porque nós somos instrumentos de Deus. E quando a gente, às vezes, vamos ser sinceros, que às vezes a gente está meio desentoado, né? Às vezes a corda precisa ser organizada novamente, né? Não é fácil, mas quando a gente tem saúde mental, espiritual, sadia realmente, a gente compreende que muitas coisas que nos acontecem, acontecem para o nosso bem. Olha o que diz o salmista no Salmo 23: a tua vara e o teu cajado me consolam. O que significa isso? Ele está dizendo que eu compreendo o teu agir. Se for o cajado, é para o meu bem. Se for a vara, é para o meu bem também. Que Deus nos abençoe e que tenhamos saúde mental, espiritual, sadia, sempre, hoje, amanhã e sempre, pois assim compreenderemos o agir de Deus e com certeza serviremos melhor ao Senhor. Um grande abraço a todos.